Maravilha. Passando de página, última questão aí de química, o EM, vestibular de verão de 2024 da Universidade Estadual de Maringá, sobre os fenômenos associados ao calor e à temperatura, assinale o que for correto. Vai ter questões aqui, as 3 primeiras proposições que são de física, vou fazer só de cabeça, veja melhor com professores de física, tá? Então, se uma chapa metálica e fina e homogênea tem sua área aumentada em 0,17%, quando sua temperatura aumenta em 100 Kelvin, então o coeficiente de dilatação superficial dessa chapa é 1,7 vezes 10 a menos 4 dividido por Kelvin. Então, pessoal, isso aqui tá errado. Sem saber física, sem saber fazer nada. Se o coeficiente de dilatação é 1,7 vezes 10 a menos 4 dividido por Kelvin, pensa assim, eu tenho uma chapa de dilatação térmico-volumétrica aqui. Tem sua dilatação superficial. Tem ali 100 metros quadrados, por exemplo. Tem 100 centímetros quadrados. 100 centímetros quadrados. Qual que vai ser a dilatação? Vai ser esse coeficiente dividido pela temperatura vezes o volume inicial. Então, o volume inicial era 100. Aguenta isso aí. Você vai pegar esse coeficiente, tá vendo que tá Kelvin a menos 1? Você vai querer cancelar com Kelvin. Então, vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a segunda. Dividiu por 10 a segunda, na verdade é este multiplicado por esse, né? Perdão. 10 a segunda vezes isso daqui para cancelar o Kelvin com Kelvin a menos 1. Então, 10 a segunda vezes 1,7 vezes 10 a menos 4. Dá 1,7 vezes 10 a menos 2. 1,7 vezes 10 a menos 2 vezes aquele volume inicial de 100 vai dar o volume final. Quanto que tem aqui? 10 a menos 2 vezes 1,7. Então, 1,7 vezes 10 a menos 1, 0,17, vezes menos 1 de novo, né, porque é 10 a menos 2, 0,017. Então é 0,017 vezes o volume inicial. Então se o coeficiente for esse daqui, a dilatação é 0,017, tá? Você vê melhor na física, eu fiz aqui de cabeça, posso ter falado alguma besteirinha aqui, mas é isso, tá? Então, se o coeficiente for esse, a temperatura for esse, vai ser 0,017, análise dimensional aqui de cabeça. Segundo, esse aqui é um pouquinho mais para química, tá? Se aumentar em 100 graus Celsius, né, 100 Kelvin, a temperatura de uma barra de ferro de 100 gramas e sendo necessário 1,1 quilocaloria de calor, então o calor específico do ferro, supostamente nessa faixa de temperatura, é 0,11 caloria por grama Kelvin. De novo, análise dimensional. O que é isso daqui, calor específico? É caloria dividido por grama dividido por Kelvin. Quanto que eu tinha de caloria no início? 1,1 quilocaloria. Quilo é 10 a terceira. Então eu tenho 1.100 calorias. 1.100 calorias. Aí eu divido 1.100 calorias por 100 gramas, porque é dividido por grama. Então 1.100 vira 110 e vira 11. Porque eu dividi essas quilocalorias por grama. Isso seria a caloria por grama. Então 1.100 virou 11. 11 dividido por 10 vira 1,1. Dividido por 10 de novo vira 0,1 caloria por grama por grau Celsius ou por Kelvin aqui, que é o caso. Então, o que é o calor específico? É o calor que você fornece para 1 grama mudar 1 grau Celsius ou mudar 1 Kelvin. Beleza? Então, é calor dividido pela massa, dividido pela temperatura, te dá isso daqui. Por análise dimensional, verdadeiro. Física de novo, 3 proposições de física, a gente já vai chegar na química, tá, pessoal? A compressão do fluido refrigerante é uma das etapas do ciclo termodinâmico de um aparelho de ar-condicionado. Sim, tem uma parte que é a compressão do gás e tem outra parte que é a expansão, né? Você vê melhor com o seu professor de física, que pode ser aproximada para uma compressão adiabática, sim, que ali não tem troca de calor, né? E aí tem características como a ausência da troca de calor, adiabática, e um aumento da temperatura do fluido, isso. Então, quando expande o gás, ele absorve o calor, então quando o gás expande, ele faz o efeito ali de geladeira, de refrigerador, aí expandiu o gás, aí esse gás vai para um lugar, no compressor, aí você gasta energia da tomada da sua casa, esse compressor comprime o gás, né? Ele falou idealmente aqui, claro que vai ter troca de calor, porque não é ideal.
mas idealmente é adiabático, não tem troca de calor. Esse gás é comprimido, quando esse gás é comprimido, você tem que usar energia elétrica ali, fornecer energia e aumenta a temperatura do fluido. Esse fluido faz esse sistema de refrigeração. Veja melhor na física, tá? Esses 3 primeiros aqui, porque eu quero fazer... O meu foco é a proposição 8 e a proposição 16, porque aqui é um canal de química. Então vamos lá. Proposição 8, derramando acetona. Sobre a pele ocorre uma sensação de geladinho. Então, você nunca derramou acetona? Pensa em etanol. Se derramou um pouquinho de etanol na pele, tem uma sensação de geladinho. Derramou um pouquinho de água, tem uma sensação de geladinho. Visto que a evaporação da acetona, do etanol, ou até da água, dependendo, mas o etanol ele vai evaporar mais rápido, a acetona vai evaporar mais rápido e essa sensação vai ser maior, já vou comentar. Visto que a evaporação desse produto é um processo exotérmico. Então, pessoal, a evaporação da acetona é um processo exotérmico. Então, tema da questão é tema físico-química, assunto termoquímica, temas, introdução, classificação de reações, reações endotérmicas, exotérmicas e representar em equações. Então, essa daqui é a fórmula da acetona. A acetona líquida virando a acetona gasosa. Quando um líquido vira um gás, ela absorve calor ou ela libera calor? Então, um líquido, água, você vai fazer café, você põe ela na chaleira, põe ela no fogo, perdão, a chaleira você põe no fogo. O calor vai estar nos reagentes ou vai estar nos produtos? O calor, pessoal, vai estar nos reagentes. Então, um líquido, quando vira um gás, seja lento na evaporação, seja rápido na ebulição, seja muito rápido na calefação, um líquido passando para um gás, ele absorve calor. Calor, eu posso representar uma reação quando ela absorve calor com o calor nos reagentes. Então, calor nos reagentes é um processo exotérmico? Não. É um processo endotérmico, que entra calor. Então a acetona entra calor, é um endotérmico e vira acetona gasosa. Quando a substância tem um calor, ela absorve calor e vai para um calor maior, a gente fala que a variação da entalpia é maior do que zero. Então, processos endotérmicos, eu posso colocar o calor aqui nos reagentes ou representar o ΔH como maior do que zero. Então, evaporação, ebulição, calefação, são todas transições de líquido para gás, são processos endotérmicos. E aí a parte que ele falou da sensação de geladinho. Por quê? Derramou acetona na pele, a acetona vai pegar calor de quem para virar gás? Ela vai pegar calor de você. Então derramou um pouquinho de acetona na pele, estava ali limpando alguma coisa, escorreu um pouquinho de acetona. A acetona evaporou, por exemplo, na minha bochecha. Ela evaporou, ela roubou calor da minha pele. Aí dá aquela sensação de refresco aqui, né? Sensação de frio. Por quê? Porque ela tá roubando o calor da minha pele. Beleza? E aí por que que um etanol, quando molha na mão, ele dá uma sensação de frio maior do que a água? Por quê? Aí ele vai evaporar mais facilmente. Quanto mais rápido ele evaporar, aí tem vários fatores, tá? Depende da quantidade de calor que a substância absorve para virar gás e depende do quão rápido ela vai fazer isso. Mas, por exemplo, o etanol é bem volátil. Então ele vai evaporar, aqui é a acetona, né? A acetona, o etanol, eles são bem voláteis, eles vão fazer essa transição líquido-gás mais rápido, porque eles evaporam fácil, eles são voláteis, ele vai roubar mais calor e vai dar uma maior sensação de frio do que a água. Química é massa demais, né? Muito bom, gente, incrível. Não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal, hein? Pô, olha o trabalho que dá pra fazer toda essa análise, toda essa conversa com você. Então se inscreve no canal. Beleza. Tem que pedir assim, porque, gente, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrito. Então eu olho lá depois a estatística, uma boa parte não se inscreve no canal, só assiste o vídeo e vai embora. Não faça isso, se inscreve que me ajuda demais. O canal é muito pequenininho, né? Poucos membros aí, 5.000 membros só. Vamos chegar nos 10 aí até o final do ano, beleza? Maravilha. E processos exotérmicos? Então a gente está na introdução da termoquímica. Processos exotérmicos, a segunda reação aqui, ó, na combustão do metano gasoso representada pela equação, essa equação eu coloquei aqui, o dado ΔH menos 890 kJ por mol, em que ΔC é a variação de entalpia padrão de combustão. Indica que são liberados 890 kJ de calor por mol de metano. Sim, pessoal. Quando o ΔH é menor do que zero, olha aqui na ponta da caneta, quando o ΔH é menor do que zero,
os reagentes têm um calor, têm uma entalpia, e eles vão para uma entalpia menor. Essa entalpia menor libera calor para o ambiente. Então, queimar gás no fogão, queimar metano, forma produtos e libera calor. Aí eu posso representar um jeito, tá? É representar o calor nos produtos. Essa é uma reação lembra do êxodo, né? De saída, né? E êxodo rural, você vê na geografia. Então, uma reação exotérmica, sai calor. Êxodo rural é o pessoal saindo da área rural e indo para cidades, né? Reação exotérmica, saída de térmica, saída de calor. Então é uma reação que tem reagentes, tem produtos e libera calor. Importante fazer essas associações, tá? Eu faço isso toda hora. Da biologia, E2, faço toda hora. Lipofílico, lipofóbico, tem um monte de termo que a gente tem que conhecer. Exo e endo é um deles. 2 deles, né, na verdade. Beleza. E aí você soma, né, 16 com 4 dá 20, mais 2, 22, classifiquei como média. Tem essa parte aqui que eu vou comentar com vocês, pra gente terminar nossa resolução, que é a questão da variação por entalpia padrão. O que acontece? O calor liberado numa reação, por exemplo, aqui ele deu a reação metano gasoso reagindo com oxigênio gasoso, formando dióxido de carbono gasoso, mais água líquida. Esta reação libera menos 890,8 kJ por mol. Então, se eu tiver um mol de metano e queimar com esses coeficientes estequiométricos, libera 890,8. Mas isso se eu formar água líquida. Se eu tiver a mesma reação e formar água gasosa, tem uma diferença de entalpia aqui. Se eu formar água gasosa, libera menos calor. Por quê? Porque da água gasosa para água líquida vai ter um processo de liberar a diferença aqui de menos 88. Então, isso daqui libera essa quantidade de calor, mas se formar água gasosa, se formar água líquida, libera um pouco mais, porque tem ainda água gasosa virando água líquida no processo, que a gente viu antes aqui, né? Que líquido virando gás absorve calor, gás virando líquido libera calor. Então aqui gás virando líquido vai liberar menos 88 kJ. Então você está vendo que depende dos estados físicos. Então essa é uma coisa que eu queria falar. E aí eu até peguei aqui, ó, deixei fácil, porque eu fui dar uma olhada sobre estados padrão no meu livro Princípios de Química aqui, do Peter Atkins e Loretta Jones. E aí eu peguei para estudar a parte de entalpia padrão e tava exatamente essa reação líquida quando o cara vai falar, quando o livro vai comentar sobre entalpia padrão. Então eu acho que a pessoa foi uma coincidência aí. A pessoa foi elaborar a questão e pegou exatamente isso para comentar sobre entalpia padrão. E aí eu vi esse exemplo no Atkins, que é o livro que eu tenho aqui. Eu tenho vários, né? Se você olhar aqui, eu tenho um vídeo que eu tô para editar, eu vou refazer ele, que não ficou muito legal, sobre os livros que eu tenho e indico de química. E aí um deles é esse, né, o Princípios de Química, que tá aqui bonitão. E aí tava exatamente esse exemplo lá. Eu falei, mano, certeza que a pessoa que foi fazer a prova se baseou nisso, é muita coincidência, né? E aí tem essa diferença, que é dos estados físicos. E o que é essa entalpia padrão, pessoal? É o seguinte, quando eu faço essa reação aqui, ela vai liberar essa quantidade de energia se esse gás aqui tiver na pressão de 1 atmosfera, esse gás oxigênio tiver na pressão de 1 atmosfera, ou um bar, na verdade a condição padrão é um bar, que é quase 1 atmosfera. Esse líquido tiver puro, se eu tiver uma reação química, por exemplo, com NaCl, tem que estar na concentração ali de 1 mol por litro, os solutos, e geralmente essa reação ela tem que ser feita ali a 25 graus Celsius. Tem algumas situações que não. Então, você não precisa decorar isso. Mas essa entalpia, por que é entalpia padrão? Porque ela é feita com estado padrão das substâncias que está ali em condições de pressão, de temperatura, para você obter esse resultado. Se você fizer com uma pressão maior, numa temperatura diferente, com concentrações diferentes, vai obter outro valor. E aí esses valores são tabelados nessas condições padrão. Entendeu o que é condição padrão? Não precisa decorar, que é 1 atmosfera, 1 mol por litro e 25 graus Celsius, tá? Não decora isso. Eu só tô te mostrando que a entalpia padrão é feita nisso. Eu achava, inclusive, foi até bom, porque eu achava que a entalpia padrão era sempre a 25 graus Celsius e nem sempre segundo o Atkins, beleza? Então isso que é entalpia padrão. Maravilha, então vimos duas coisas aí, depende do estado físico e depende das condições como pressão.
Sugestões aí para você. Se você quiser classificar reações como endo e exo, essa questão da FUVEST, primeira fase 2025, e depois que a gente entra nessa classificação de endo, exo, a gente entra na calorimetria e como que a gente mede esse calor liberado nas reações. Então uma reação liberou tanto de calor. Como que eu vou descobrir esse calor liberado? Usando calorímetros, pessoal. Calorímetros são muito importantes e caiu nessa questão do Enem 2023 PPL. Veja esses dois vídeos que vai valer muito a pena. Beleza?